Bom dia a todos. Estamos aqui nessa terça-feira, 11 horas da manhã, para uma live extraordinária, já que a nossa data, né, a nossa data... Oi, Célia, tudo bom? Tudo jóia? Já que a nossa data combinada para as lives é quinta-feira, às 11 da manhã. E aí, então, hoje estamos entrando com uma live extraordinária aqui. E vamos falar, né, vamos continuar falando sobre o tema diferenciação e de quais são os negócios que deveriam estar usando a estratégia do Oceano Azul. Então, bom dia para vocês que estão entrando. Bom dia, Célia. Quanto tempo, né, que a gente não se vê? E sei lá quanto tempo, né, para a gente se ver de novo ainda. Nessa pandemia que não termina nunca. E vamos, inclusive, falando sobre como aproveitar, né, esse momento para a gente criar novas oportunidades para sair, né, desse lugar melhores, né? Saudades também. Tava conversando até com a Thaís ontem também da turma. Saudades de vocês, de todo mundo. Hoje teve uma pessoa conversando comigo, né, perguntando se quando que eu ia fazer um curso presencial de novo, né? E aí, realmente é uma incógnita, né? Quando vamos fazer um curso presencial de novo? Não dá para saber. Não dá para saber. Eu ando falando para todo mundo que no fim das contas a gente só volta pro presencial quando tiver vacina, né? Pode ter fase amarela, pode ter fase que for aí, que a gente acaba só voltando pro presencial quando tiver vacina. Principalmente quem é de grupo de risco, como é o meu caso. E é o caso de tantas pessoas também, né? Mas, no meio tempo, vamos nos comunicando e vamos trocando ideia aqui nesse universo digital. Então, bom dia para vocês, bom dia, Bruno entrou agora, empresária atrevida, olha, adorei, como que é seu nome? Bom dia para vocês. Então, ó, tem um caminhão passando aqui. Nossa, acho que é caminhão de lixo, né? Para fazer esse barulho escandaloso. Como a gente determinou, né? A gente combinou, enfim, eu até fiz uma enquete com vocês, qual era a melhor data, enfim, para a gente fazer as lives semanais. Então ficou na quinta, às 11 da manhã, e hoje eu tô fazendo uma live extra, né? Que é a ideia de fazer algumas mesmo, de vez em quando tiver um tema... que a gente quer trabalhar em mais profundidade, quando tiver alguém para conversar de interessante, enfim. A gente tem o nosso dia religioso, que é quinta-feira às 11 da manhã, mas de vez em quando vamos fazendo alguns encontros extras também. E aí, nesta semana, como alguns de vocês talvez já devam saber, eu estou lançando essa imersão, né, essa nova imersão em cima da estratégia do Oceano Azul, que vai acontecer no sábado agora, dia 22, das 10 da manhã às 6 da tarde. São 6 horas de imersão para ensinar de uma forma simplificada, didática e direta a estratégia do Oceano Azul para criar diferenciação no negócio e no projeto de vocês. E assim, eu tô essa questão até de aproveitar esse momento com as oportunidades que estão sendo criadas e também com as movimentações de mercado que estão sendo criadas, para a gente aproveitar isso e sair. Bom dia, Thaís, tudo jóia? Vi que a Marta entrou também. Rose, bom dia. E a gente sair do lado de lá do lado de lá, o que quer que seja, né? Mas assim, tendo aproveitado para trabalhar as nossos diferenciais. E tem gente que fala para mim assim, Gi, mas nesse momento eu tô lutando para sobreviver, tá muito difícil, né? E aí, assim, a gente tem que realmente fazer o que é necessário para sobreviver,
mas não deixar de pensar em paralelo como tratar o sintoma e não a causa, né? Que a gente tentar pensar em realmente, já que está com esse processo, então esse é o melhor momento para a gente inovar, para a gente se diferenciar. E aí o nosso tema de hoje, que eu achei que eu tinha fixado o comentário aqui, deixa eu voltar nele. O nosso tema de hoje é então, estou fixando aqui para quem entrar saber do que a gente está falando, né? O nosso tema de hoje é O nosso tema de hoje, então, é que tipos de negócios devem usar a estratégia do Oceano Azul. Eu quero falar um pouquinho desse tipo de negócio e aí depois eu queria falar um pouquinho também com vocês sobre qual é a forma de pensar desse tipo de inovação, né? Qual que é a forma, qual que é a mudança básica de pensamento que a gente tem que fazer para navegar no universo desse tipo de diferenciação, para tornar nossa concorrência irrelevante, que é a grande chamada do Oceano Azul, né? Então, primeiro vamos responder essa pergunta, porque na verdade tem 3 coisas que eu quero falar com vocês hoje. Então, primeiro vamos responder essa pergunta. Gi, meu negócio é pequeno, eu sou empreendedora solo, eu sou microempreendedora individual, eu não sou uma grande multinacional, eu não tenho grana para fazer grandes coisas, assim, então acho que, né, será que é para mim mesmo isso? E aí, assim, a minha resposta para você a estratégia de diferenciação do Oceano Azul, ela é exatamente isso que eu estou falando, é uma estratégia, é uma metodologia estratégica. Então, ela não é uma fórmula, não é uma fórmula mágica. Ela é um parâmetro de pensamento, uma forma de enxergar, uma forma de desenvolver e criar diferenciais. Então, você vai encaixar essa metodologia na sua realidade. Você vai entender os parâmetros, entender as ferramentas, que é isso que eu vou ensinar nessa imersão que vai acontecer agora no sábado. E para quem tiver curiosidade, tem um link aqui na minha bio explicando tudo em detalhes. Mas uma vez que você entende, né, quais são os parâmetros, as ferramentas, ela vai te dar a base para pensar qualquer que seja o seu negócio. Então, seja você uma grande empresa, seja você uma microempresa, seja você um empreendedor individual, seja você um profissional liberal, seja você o funcionário de uma empresa que está querendo fazer isso dentro dela, né? Então, seja você um profissional do marketing, um profissional de pesquisa e desenvolvimento, como a gente está falando de uma metodologia, é isso que eu estou dizendo, você vai encaixar a análise, a reflexão em cima da tua realidade. E é altamente possível e recomendado que você faça dessa forma, né? Encaixe dentro da tua realidade, da tua empresa, do teu negócio, do teu mercado. Então, que tipo de negócio pode utilizar a estratégia do Oceano Azul? Qualquer tipo de negócio. Qualquer tipo de negócio pode usar. Qual que vai ser a diferença? Os desafios, eles são diferentes nesses diferentes tipos de ação. Então, vamos supor que... E aí, às vezes, o pequeno tem vantagem, tá? Vamos supor que eu tenho uma organização muito grande, cheia de burocracias, camadas, uma hierarquia de comando enorme. Então, talvez eu vou ter um desafio maior em termos de adesão, de aderência, de conseguir superar as barreiras políticas, de conseguir superar as barreiras do status quo mesmo da empresa. E é até interessante porque dentro da estratégia, para quem é uma empresa que tem essas características, está previsto dentro da estratégia o trabalho para superar isso, né? Está previsto. Eles não estão fingindo que não existe política dentro da empresa, que não existe esse tipo de coisa, né? Então, assim, dentro da estratégia também tem isso. Agora, se você é uma empresa pequena, você tem
barreiras menores, porque uma equipe pequena é mais fácil de eu trazer todo mundo para a mesma página. É mais fácil de eu fazer as pessoas, conseguir explicar para as pessoas o que a gente está propondo, de conseguir trazer todo mundo a bordo, né, de uma novidade, de conseguir, através do processo humanista, que o processo da estratégia do Oceano Azul ele é extremamente humanista, essa é a abordagem, né? Não é assim, nós queremos inovar para a receita, não. O fator humano, ele está intrinsecamente costurado dentro da estratégia. Então, se eu tenho uma empresa menor, é mais fácil para eu lidar com essas barreiras. E aí, talvez a pessoa fale assim, mas eu sou pequena e então o meu desafio é financeiro, né? Eu não tenho recursos para fazer isso. E aí é que tá também uma outra beleza desse universo, que é a questão de romper a compensação entre valor e custo. Então, na verdade, a estratégia do Oceano Azul, ela está sempre propondo uma diferenciação de valor com uma diminuição do custo ao mesmo tempo. Então, a gente pode pensar em formas de que as questões de investimento não sejam uma barreira. Então, qualquer empresa, qualquer projeto pode se beneficiar e pode implementar essa estratégia de diferenciação. E aí, na aula que eu dei sobre isso na semana passada, e o link do replay dessa aula também está aqui na minha bio. Então, na aula que eu dei na semana passada, eu dei exemplos de profissionais criativos, empreendedores, microempreendedores e também de profissionais liberais. Eu dei cases, né, para vocês de exemplo nas mais diversas áreas. Que era mesmo para falar assim, olha, deixa eu trazer esse case para você entender que é possível sim, que é viável sim. Então, qualquer empresa pode aplicar. Porque basicamente trata-se de uma estratégia de diferenciação do mercado em cima de alguns parâmetros. E aí eu queria falar desses parâmetros para vocês hoje, que talvez vão facilitar esse entendimento de como eu posso fazer para aplicar isso dentro do meu mercado. Então, o empreendedor que está olhando para o mercado, tentando fazer se posicionar de uma forma que tenha um valor percebido e um valor agregado mais alto, esse empreendedor, ele tem quatro parâmetros assim, de pensamento, de forma de enxergar os negócios que são diferentes. E aí eu quero falar desses 4 parâmetros para vocês e fazer um convite para a gente tentar navegar nisso, tentar imaginar esse universo. Então, o primeiro parâmetro para a gente criar essa diferenciação é não aceitar as condições do nosso setor como imutáveis. Isso é uma coisa que é muito natural da gente fazer. Quando eu entro num setor e eu vou criar um negócio, uma das coisas que a gente costuma fazer na hora de criar esse negócio é olhar para a concorrência, olhar para aquele mercado, né? Fazer uma pesquisa daquele mercado. E tá correto isso, é ótimo a gente conhecer e entender o mercado. O problema é que quando a gente faz isso, a gente costuma tomar como verdade, tomar como um fato imutável as condições do nosso setor, as condições mais tradicionais e mais recorrentes do nosso setor. A gente costuma tomar isso como algo que não pode ser mudado. Sabe aquela coisa assim mas por que você frita a cebola primeiro do que o alho? Porque minha mãe me ensinou. Porque sempre é assim. Porque é assim que a gente faz. E você não sabe a resposta de verdade, por que uma coisa é antes da outra? Os fatos do nosso mercado, muitas vezes a gente enxerga dessa forma também. Por que é assim? Né? Por que você vende embalagens de 200 gramas e de meio quilo? Porque todo mundo vende 200 gramas e meio quilo. Né? Por que você tem uma loja física e não vende para o Brasil inteiro?
Ah, porque a loja física, para esse tipo de negócio, é só loja física. Enfim, qualquer que seja, você precisa olhar para o seu negócio, para o seu mercado e tentar enxergar esses fatos que são dados e que talvez poderiam não ser. Tomar um golinho de água. Em que talvez poderiam não ser. As pessoas estão acostumadas, né? E os clientes acabam se acostumando também, inclusive com coisas que não são boas naquele mercado. Então, a gente tem aquilo como dado e tudo bem. Vou pegar um exemplo que eu dei na semana passada em alguma das lives, que é a história do 0800, do atendimento ao cliente. A gente está acostumado com a ideia de que ligar para o 0800 de qualquer empresa é horrível. De que a gente precisa separar um horário no dia para ter assim o espírito de fazer aquela ligação, né? De que é horrível. Então, assim, isso às vezes é um fato dado no mercado e tá aí uma oportunidade para outras empresas entrarem mudando aquilo. Tem uma empresa americana que é a Zappos, né? Que é um caso muito famoso. É uma empresa de sapatos em que eles usaram isso como uma grande fonte de diferenciação. Né? O atendimento deles no 0800 é maravilhoso. Então, eles pegaram uma coisa que era dada e mudaram. Então, o que existe no seu mercado que é um fato que parece que é dado e poderia ser mudado? A gente pode pensar nas filas, a gente pode pensar nos preços, na logística, nos canais de distribuição, nos tipos de embalagem, nos tipos de atendimento que são feitos, no pré-compra, no pós-compra, nos tipos de manutenção, inclusive a estratégia do Oceano Azul. E aí é o que é legal que a gente vai falar nessa imersão de sábado das ferramentas, é que ela vai dar um passo a passo para a gente ir pensando esses fatores. Então, esse é o primeiro fator que a gente precisa ter para implementar em qualquer tipo de negócio a estratégia do Oceano Azul. Um segundo fator é que, ao buscar isso, nós não estamos tentando derrotar a concorrência. A gente está tentando tornar a concorrência irrelevante. Então, eu falei, né? A gente vai abrir um negócio, a primeira coisa que a gente faz é fazer essa pesquisa da concorrência. Aqui a gente não vai fazer isso, a gente vai tentar tornar a concorrência irrelevante. A Mai está falando que o Nubank é um ótimo exemplo disso. Sim, eles quebraram, e assim, eles atendem até várias questões, né, disso que eu estou falando, de tornar regras que pareciam imutáveis, mutáveis, de tornar a concorrência irrelevante e das outras também. E o engraçado é que o Nubank nem foi o primeiro entrante nesse mercado, né? Eu tenho uma conta no Banco Inter, por exemplo, e o Banco Inter é anterior ao Nubank. Mas o Nubank, ele entrou com um posicionamento muito forte. O posicionamento dele em cima dessas questões é muito mais forte do que do Banco Inter, por exemplo. Então, ele cria uma comunidade e ele traz pessoas para o sistema bancário que, inclusive, não estavam antes. Não é só o atendimento, né? Eles são um exemplo bem interessante por vários aspectos. E aí ele até vai servir para a segunda questão que eu falei que eu queria falar de três questões hoje, né? Primeiro, para quem é, segundo, agora, como que é o pensamento, e depois tem mais uma, o Nubank vai servir também. Então, estamos falando como é esse pensamento. Então, não buscar derrotar a concorrência, tornar a concorrência irrelevante. E aí, como que eu faço para tornar essa concorrência irrelevante? Eu entro num espaço de diferenciação de valor tão alto que ele é tão único para o meu cliente que ele passa a não me comparar mais com as outras opções. A comparação fica injusta com as outras opções. Então, a gente não vai mais... Porque é muito tradicional essa ideia, né? Então eu olhar para a concorrência e falar, então como que eu posso melhorar? E aí eu vou melhorar um ponto, vou melhorar outro ponto, mas eu não vou quebrar a lógica. E aqui a gente vai tentar quebrar a lógica. O terceiro fator que é desse pensamento, né, dessa forma de pensar para a gente conseguir navegar dentro desse universo da diferenciação de valor,
É a ideia de capturar novas demandas de mercado e não ficar lutando pelos clientes existentes. E aí, Mai, de novo, o Nubank é um bom exemplo disso. Existe uma demanda, né, dentro do grupo de clientes do Nubank, existe uma demanda ali, um grupo que não eram clientes bancários antes, seja por causa das taxas, seja por causa do atendimento, seja por causa da classe social, que talvez era uma classe que não tinha uma tradição tão bancária assim, seja uma faixa etária, enfim. Tem várias pessoas ali naquela demanda que é uma demanda nova e que está fazendo novos usos daquilo, né? Formas diferentes de usar. Então, esse pensamento, a ideia dele é também tentar ampliar o mercado que a gente está buscando. Não olhar só para as demandas existentes, ou seja, competir pelo mesmo núcleo de clientes que todo mundo está competindo, mas tentar olhar para as bordas desse mercado e achar onde estão outros grupos em potencial que eu possa pegar. E aí, de novo, para a questão de quem pode fazer isso, qualquer negócio pode fazer isso. Porque qualquer negócio, qualquer projeto tem um mercado. E aí ele pode pegar e tentar olhar para as bordas desse mercado e tentar ampliar a área de atuação. Tentar conquistar o que a gente chama de não clientes, né? As pessoas que são os não clientes. Gi, como que eu sei quem são esses não clientes? Como que eu sei onde estão, né, como que eu faço essa análise? Existem ferramentas para fazer essa reflexão. E são exatamente essas as ferramentas que eu vou passar no sábado durante a imersão. Não só as ferramentas, como a sequência de utilização dessas ferramentas. Porque vocês veem que eu estou falando assim, essa pessoa que está buscando a diferenciação de valor, ela vai ter vários tipos de raciocínio diferentes, né, também. Então, existem ferramentas para a gente fazer cada um desses raciocínios e uma ordem de implementação dessas ferramentas. E também um reconhecimento dos desafios que existem, né, ao fazer esse processo. Seja você um empreendedor solo, um profissional liberal, uma empresa com 5 ou 5 mil funcionários. E aí a quarta forma diferente de pensar para a gente encontrar inovação de valor é romper o dilema entre diferenciação e baixo custo. Então, que aí foi isso que eu comentei agora há pouco, da pessoa que que é microempreendedor individual ou que é pequeno e acha que, assim, eu vou ter dificuldade porque precisa de grandes investimentos para eu ter um negócio com maior valor agregado. A ideia dentro da estratégia do Oceano Azul é a gente aumentar a diferenciação, ou seja, o valor percebido por parte do cliente, eu aumentar essa percepção, essa diferenciação, ao mesmo tempo em que eu diminuo os meus custos fixos e variáveis. Fixos e variáveis. Então, eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E isso é uma mentalidade que a gente precisa mudar mesmo, porque no geral, a gente pensa que para eu aumentar o valor percebido, o valor que a gente fala, às vezes, valor agregado do produto, eu preciso aumentar meu custo. É aquela coisa vamos pensar na área da alimentação, que é uma área fácil. Então, se eu tenho uma pizzaria e eu quero, né, me diferenciar no mercado, primeiro que eu aceito essas condições como mutáveis, né? Então, eu começo a olhar para a minha concorrência e aí eu vou querer derrotar a minha concorrência. Eu não estou tentando pegar uma nova área de clientes, eu estou competindo pelos mesmos clientes. E eu não consigo perceber que é possível quebrar essa questão custo-diferenciação. Então, o que eu faço? Eu tenho uma caixa mais cara de pizza, porque ela é premium, ela tem um formato diferente, uma impressão diferente. A minha pizza é só com os produtos de qualidade, então catupiry da catupiry, presunto sadia e não sei o que lá. Tem pizzarias que até colocam esses logos, né, para dizer... eu tenho um chefe um pizzaiolo renomado. A minha
meu salão, ele é mais bonito, porque as mesas são mais bonitas, as toalhas são mais bonitas, os guardanapos são mais bonitos, os garçons têm um uniforme mais legal, as cores. E aí, assim, isso é uma diferenciação de mercado que ela não é inovação de valor. Ela não é inovação de valor. Ela pode até te colocar num lugar diferente, ela pode permitir que você cobre mais, mas você ainda está num oceano vermelho. Você ainda está brigando pelo mesmo tipo de cliente, com uma concorrência acirrada que vai deixando as suas margens cada vez mais apertadas. Então, se a gente nesse contexto tivesse querendo fazer alguma coisa diferente, a gente não ia aceitar essas condições, a gente ia buscar derrotar, a gente ia buscar tornar a nossa concorrência irrelevante e não derrotá-la. A gente ia tentar fazer isso, capturando novas demandas de clientes, e a gente ia também tentar romper essa compensação entre diferenciação e custo, tentando aumentar a diferenciação ao mesmo tempo em que a gente baixasse os custos. Então, são 4 fatores muito importantes. E aí vocês veem nesse exemplo que eu dei, como é normal a gente fazer o basicão. A gente ir pelo que é dado mesmo e ir no basicão. Então, é por isso que essa estratégia do Oceano Azul é uma ferramenta tão interessante para a gente buscar diferenciação. Porque ela vai dar o caminho das pedras para a gente conseguir fazer essas quebras. E aí, tanto na aula do YouTube da quarta-feira passada, eu dei cases para vocês, como na live da quinta-feira passada, eu também dei cases para vocês. Né? Na aula da quarta, eu dei de empresas pequenas, de empreendedores solo, profissionais liberais, empresas bem pequenas, e na quinta-feira eu dei exemplo de empresas maiores, né? Então, se você quiser, é só assistir. Do YouTube o link tá aqui na bio e a da quinta passada tá no IGTV. E se você tá no grupo do Telegram, eu inclusive mandei o resumo, né, para você, de todos esses levantamentos. E o legal do grupo do Telegram, quem não entrou ainda e quiser entrar, é que ele não é tipo o WhatsApp, que você entra e só vê o que tem a partir de agora. Não, você vê todo o histórico. E eu tenho mandado o resumo de todas as nossas lives no grupo do Telegram, para você poder, assim, ter essa fonte de referência para a hora que eu vou sentar para pensar nisso amanhã. Então, você tem essa fonte de referência para você retomar o raciocínio, tá? Então, para quem não entrou, o link tá lá na bio também, tem vários links lá, né? Então, entra no grupo do Telegram, que tem coisas assim que eu acabo só mandando por lá, algumas novidades que eu tô vendo também, enfim. E aí, a outra questão que eu queria fazer, que eu queria colocar também, é a questão do tipo de inovação que a gente vai fazer. Né, do tipo de inovação que a gente vai fazer. Por quê? Eu estou falando que a estratégia do Oceano Azul, ela é para a gente criar o que é chamado de inovação de valor. Então, vamos falar de 3 tipos de inovação para a gente entender qual é a inovação de valor. Porque as pessoas também acham, e aí, de novo, respondendo a pergunta, que tipo de negócio deveria usar a estratégia do Oceano Azul? Quando eu falo que a estratégia do Oceano Azul, ela tem a ver com inovação de valor, quem é pequeno fala assim, isso não é para mim, porque eu sou um pequeno empreendedor, eu não tenho dinheiro para inovar. A gente entende inovação como necessariamente criar novas tecnologias, pesquisa e desenvolvimento, invenção, e não é verdade. Então, eu até deixei o meu livro aberto aqui para eu falar exatamente quais são as formas que a gente entende, né? A primeira questão, o primeiro tipo de inovação que tem é a gente oferecer uma solução revolucionária para um problema que existe no setor. Então, eu pego o problema que já existe no setor e eu trago uma solução que é revolucionária para esse problema. A segunda forma é identificar e solucionar um problema totalmente novo e aproveitar uma oportunidade inédita. Então, eu vou criar algo que não existia antes realmente. Vou pegar um problema totalmente novo e vou criar uma solução para isso. E a terceira é redefinir e solucionar um problema existente no setor.
Quando a gente está falando dessa solução revolucionária para um problema existente, essa palavra revolucionária é aí geralmente que a gente entende. A gente entende isso como inovação, né? Geralmente a gente só entende esse primeiro caso como inovação, que é aquela inovação que a gente chama de disruptiva, né? É uma inovação disruptiva, ou seja, para que ela exista, o que existia antes precisa parar de existir. Então, vamos supor que tinha fita cassete um dia, eu venho e invento o CD. Existia fotografia analógica um dia, eu venho e invento a fotografia digital. E aí, esse tipo de inovação disruptiva, a gente sempre costuma pensar nela ligado à tecnologia, o que também não necessariamente precisa ser o caso. Mas a gente pensa, e aí, para eu fazer isso, eu preciso, né, ser um inventor mirabolante, ou ter um departamento grande de desenvolvimento, patentes e tudo mais. Mas existe esse segundo tipo, que é a gente identificar e solucionar um problema totalmente novo e aproveitar uma oportunidade inédita. Então eu acho interessante porque um exemplo que eles dão no livro, né, que o Chungking e a Renée Malborn dão no livro, é a invenção do Viagra. Então eles olharam para um problema, eles criaram uma solução totalmente nova e inédita, né, para solucionar um problema que assim não era tratado. Quando a gente fala um problema novo, não é que o problema não existia, é que o problema não era visto, não era tratado, né, antes. Então eu achei bem interessante. E é uma coisa que ela não destrói, né? Ela não destrói o que existia antes necessariamente. Ou a gente pode redefinir o problema e trazer uma solução que a gente chama de incremental, mas para mudar o setor. Um exemplo que eu acho bem interessante, que eles mesmos dão, é do André Rieu. Vocês já ouviram falar no André Rieu, aquele músico, aquele maestro, e ele também é violinista? Ele tem uma das orquestras assim de maior número de vendas, enfim, é uma orquestra super famosa no mundo todo, né? E qual que é a ideia? Ele pegou um problema existente, uma coisa do setor que era a música clássica, só que ele redefiniu o problema. Então ele trouxe músicas clássicas mais acessíveis, mais populares. Ele começou a tocar em orquestra composições da música pop, né? Da música assim, da grande indústria. E ele deixou de fazer aquele tipo de apresentação mais fechada, mais elitista, menor, e começou a fazer assim uma apresentação de orquestra no mesmo nível de um show de rock. E ele então redefiniu o mercado, trazendo uma solução diferenciada em um lugar único. Então a gente, quando eu falo inovação de valor, a gente não precisa ter medo dessa palavra inovação, achando que é só algo puramente tecnológico que vai fazer sentido, algo totalmente novo e disruptivo. Não, a gente pode trazer uma inovação incremental redefinindo os problemas do setor e solucionando com uma forma diferenciada. E aí a gente pode fazer isso, então, mudando as condições daquele setor, não aceitando elas como imutáveis, tentando tornar a concorrência irrelevante, tentando capturar novas demandas. O André Rieu, por exemplo, tem muita gente que gosta e que vai nos concertos e que não ia em concertos de música clássica, então ele pegou novas demandas, além de pegar uma parte da demanda da música clássica, e ao mesmo tempo rompendo esse dilema de diferenciação e baixo custo. Então acho que eu queria trazer essas reflexões para a gente entender que ao pensar dessas formas, qualquer tipo de negócio, né, seja uma grande empresa, seja um profissional liberal, seja um micro e pequeno empreendedor, pode se beneficiar da utilização da estratégia do Oceano Azul, né?
para criar realmente esse lugar. E a gente está tendo uma movimentação muito grande no mercado agora. Tem algumas tendências de consumo que estavam vindo num crescente e que explodiram depois da pandemia, né? A mais óbvia delas, inclusive, é justamente o digital. Né, empresas que estavam com a questão da transformação digital, né, a coisa sendo adiada, empurrada com a barriga, de repente andou 10 anos em 5 meses. E aí as pessoas tiveram que se movimentar. E esse é um exemplo. Né? Eu fiz uma live há umas 2 semanas trazendo 10 áreas, né, de tendências de consumo. E aí, de novo, no Telegram tá lá o resumo dessa live ainda. Se quiser entrar, você vai ter acesso. 10 tendências de consumo que foram percebidas como temas comuns depois de uma análise de mais de 1.000 inovações do pós-pandemia, né, que foi feita pelo relatório de tendências Trend Watching. Então, existem possibilidades e portas aí, tendências se abrindo, que eu posso olhar e tentar habitar. E as pessoas que estão fazendo esses movimentos são pessoas, e acreditem que eu tenho ouvido isso de empreendedores, que estão trabalhando como nunca antes, que estão tendo uma demanda maior agora do que antes. E assim, é claro que tem setores passando por maiores dificuldades. Setores que se viram mais afetados, né? A Marta está aqui e ela é do setor de turismo, que foi, por exemplo, um setor extremamente afetado. Mas existem pessoas também nesses setores redefinindo as barreiras, redefinindo as demandas, né? De quem são esses clientes atendidos, redefinindo essa diferenciação. Então, isso é possível. E é exatamente isso que eu vou ensinar no sábado na nossa imersão. Então, vou falar um pouquinho da imersão. Se você a gente está conversando, coloca aqui nos comentários que eu já respondo essas questões. Então, no sábado, a gente vai fazer uma imersão que é em cima com a ideia de simplificar essa estratégia do Oceano Azul e a sua aplicação, ensinar todas essas ferramentas, como fazer essas reflexões, passar para vocês as ferramentas, a ordem correta de aplicação, e a gente vai fazer tudo isso numa imersão online, ao vivo, pelo Zoom, das 10 da manhã às 6 da tarde, com intervalo para almoço, para cafezinho e espaço para tirar dúvidas. Não só isso, como uma semana depois, a gente vai fazer também um encontro só de dúvidas, para que você tenha tempo de pensar, implementar, 1 semana ou 15 dias, a gente combina no sábado, né? Mas para que você tenha tempo de pensar, implementar, fazer essas reflexões e tentar começar a desenhar uma estratégia para o seu negócio. E aí você volta depois para tirar as dúvidas que surgiram nesse processo, também pelo Zoom, também ao vivo. E isso tudo vai ficar gravado, para você rever quantas vezes quiser, vai ficar gravado em uma área de membros para você ter acesso. Nessa área de membros vai ter também todas as ferramentas para que você possa implementar e usar no seu negócio. Então, isso vai ser no sábado, e a gente tá até quinta-feira com o valor do lote 1, que está com 50% de desconto e é por R$ 494,00 no pagamento único ou 12 de R$ 49,40 no cartão, né? Dá para parcelar em 12 vezes. Então, se você, assim, é um valor com 50% de desconto para a gente aproveitar esse momento e realmente fazer essas reflexões de como implementar isso dentro do meu negócio, né? E ter esse valor, enfim, de volta não é um custo, é um investimento que você vai fazer no seu negócio para aproveitar esse momento para realmente tratar as causas e não os sintomas e desenhar um novo posicionamento estrategicamente, né, para você se colocar no mercado de uma forma com um diferencial de valor do ponto de vista do teu mercado, do ponto de vista do teu cliente, tá? Esse diferencial de valor, ele é do ponto de vista do cliente. Inclusive, existem alguns cases, na quinta-feira eu vou fazer uma live para falar de alguns cases do Oceano Azul e eu vou até colocar aqui
para eu falar de alguns cases negativos também para vocês, tá? Positivos e negativos. E os cases negativos, eles sempre têm a ver com esse foco não ter estado no que é valor pro cliente. Sabe, a gente tem uma invenção que a gente acha muito legal, muito lindo, a gente implementa aquilo sem entender o que é valor do ponto de vista do cliente. E é esse valor que a gente precisa ter. Então era um pouco essa a reflexão que eu queria fazer com vocês hoje. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, Sabrina, tô vendo que você tá aqui, feliz aniversário. Eu não quis falar a hora que você entrou para não interromper meu raciocínio. Hoje é aniversário da Sabrina, parabéns, super feliz aniversário. Um bom dia para todo mundo que entrou e não deu tempo de eu cumprimentar. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui. Eu vou abrir uma caixinha de dúvidas também dentro do Stories para quem tiver, né, e quiser colocar alguma dúvida. No grupo do Telegram, então, estou sempre colocando esses resumos, geralmente até o fim do dia, o dia seguinte, eu já coloco esses resumos por lá. O link para entrar está aqui na bio. E se você tiver interesse em participar dessa imersão, aproveita então esse valor do lote 1. Entra lá na página para você entender em mais detalhes. Se tiver qualquer dúvida, pode me mandar um direct, pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que a gente conversa para entender, né, se você tem alguma dúvida, se é o caso para você agora, como implementar isso, enfim. E eu acho que vai ser bem interessante esse trabalho. Ah, Nádia, obrigada! E aí a Nádia já fez o Conecta, né, Nádia, pro Lina. E a gente vem fazendo. Inclusive, a gente fez esse trabalho com vocês no Lina, né? De tentar achar qual que era esse potencial não atendido do mercado, de quebrar essas barreiras realmente. Eu lembro que até brinquei com a Nádia e com a Aline, né? Na época que eu falei assim, vocês precisam sair do armário com o posicionamento de vocês, né? Que é uma coisa que eu falo muito, porque é uma objeção que às vezes os empreendedores têm um medo, né, de assumir um posicionamento diferenciado. E o posicionamento, como se eu fosse deixar alguma fatia de mercado sem alcançar. E na verdade é o contrário, né? Porque quando eu estou concorrendo com todo mundo, essa concorrência é terrível. Então, a hora que eu saio do armário, né, a hora que eu saio do armário com o meu posicionamento, aí é que eu vou acessar esse potencial diferenciado do mercado. E é claro, eu preciso fazer isso de uma forma estratégica, eu preciso fazer isso de uma forma séria, intencional, realmente colocando em prática, né? Então, isso é fundamental, super fundamental. Então, gente, essa era a nossa conversa de hoje. Na quinta a gente tem live normal, né? Como sempre agendado, quinta-feira às 11. Eu vou trazer esses cases aí de empresas para vocês se inspirarem na quinta-feira. Assim que a gente terminar a live aqui, ela já vai ficar gravada no IGTV. E se você entrar lá no canal do Telegram, eu vou colocar também esses pontinhos, né, desses resumos para você usar depois na hora de fazer a sua reflexão de como mudar essa mentalidade, né, para essa mentalidade da estratégia do Oceano Azul. Um posicionamento que torne a sua concorrência irrelevante no seu mercado, qualquer que seja o tamanho da sua empresa e do seu negócio. Ai, Célia, querida, que bom que deu para você entrar aqui hoje, né? Obrigada pela companhia. Obrigada a todo mundo. Inclusive, Célia, nessa aula da quarta-feira que eu coloquei, tem um caso de um terapeuta, que é um caso de Oceano Azul. A Célia é minha grande colega
da especialização em psicologia junguiana, né, Célia? A gente se encontrou já no primeiro dia de aula e ficamos grudadinhas até o final. E eu coloquei, então, na quarta, nessa aula que eu tô comentando, que tem o link aqui, tinha o caso, inclusive, de um terapeuta, né? Que usou, assim, que criou esse oceano azul, um posicionamento completamente diferenciado para ele. Foi bem interessante mesmo. Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Quem entrou agora no finalzinho, pega o replay que já vai ficar disponível. E na quinta-feira, 11 horas da manhã, a gente está aqui de novo para trazer esses cases novos para a gente se inspirar. Beijo grande para vocês e ótima terça-feira a todos. Até quinta.